Imagine que você está sentado ao lado de um fogo bem quente, atrás de grossas paredes de pedra, enquanto uma tempestade de neve uiva lá fora. Sem eletricidade, sem telefone, longe de toda a confusão do mundo moderno. Há 700 anos, as pessoas realmente viviam assim em uma aldeia medieval. Nesta noite, eu vou levar você para uma viagem até aquela época. Apenas escute e sinta o corpo relaxar. Não havia eletricidade, não havia aquecimento central, não havia supermercado, não havia hospital. Então, como as pessoas sobreviviam? Como se aqueciam? O que comiam? Como passavam os dias, do amanhecer ao anoitecer? As respostas para essas perguntas são muito mais fascinantes e tranquilizadoras do que você imagina. Neste vídeo, eu vou contar, minuto a minuto, passo a passo, como era um dia de inverno de uma família na Idade Média. E se você também gosta de se perder nas profundezas da história e ama histórias calmas e detalhadas para dormir com tranquilidade, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o botão de curtir para que possamos produzir mais conteúdos assim e levar você todas as noites de volta à Idade Média. E não esqueça de deixar seu comentário. No final do vídeo, escreva lá nos comentários: se você vivesse na Idade Média, qual coisa da vida moderna você sentiria mais falta? Um banho quente, internet ou outra coisa? Eu quero muito saber a resposta de todo mundo. Agora feche os olhos, recoste-se com conforto e viaje comigo para um frio dia de inverno do ano de 1340. O sol ainda não nasceu. O céu está cinza escuro, quase preto. Há um silêncio profundo na aldeia. Só se ouve o assobio do vento e, ao longe, o canto adiantado de uma galinha. Em novembro de 1340, na pequena aldeia de Tombor, no norte da Inglaterra, o inverno afeta cada momento da vida. Thomas e sua família dormem profundamente na casa de pedra baixa, na beira da aldeia. A casa é uma construção simples, com apenas um cômodo, aproximadamente 6 metros de comprimento por 4 metros de largura. Para os padrões modernos, é muito pequena, mas para camponeses medievais, é um espaço normal de vida. Nesse espaço pequeno, vive uma família inteira. Thomas, sua esposa Margaret, o filho de 14 anos, William, a filha de 11 anos, Agnes e o pequeno John, de 7 anos. As paredes da casa foram construídas com pedras grossas. Entre as pedras foi usada uma massa feita de barro, palha e esterco animal. Com o tempo, essa mistura endureceu, mas ao longo dos anos surgiram rachaduras em alguns pontos. No inverno, o vento frio entra por essas frestas. Todo outono, Thomas tenta vedar as rachaduras com uma nova camada de barro, mas é impossível conseguir um isolamento perfeito. O telhado é feito de palha grossa e junco. Os juncos foram colhidos em áreas de brejo perto da aldeia e trançados com habilidade para formar a cobertura. Com os anos, essa camada se compactou e virou um isolante surpreendentemente eficaz. Quando neva, a cobertura branca acumulada no telhado vira uma proteção extra contra o frio. O telhado tem uma inclinação bem alta, para que neve e chuva escorram com facilidade. Mesmo assim, toda vez que cai uma nevasca forte, Thomas fica pensando se o telhado vai aguentar. No inverno passado, o telhado do vizinho, John Baker, desabou. Graças a Deus, a família estava do lado de fora naquele momento. Senão, teria havido ferimentos graves. O chão da casa é de terra batida. Por cima, há uma camada grossa de esteiras e capim seco. Esse piso simples protege um pouco do frio do chão, mas os pés continuam sempre gelados. As esteiras não são trocadas ao longo do ano.
apenas se coloca uma camada nova por cima da antiga. Às vezes, entre as fibras, espalham-se ervas cheirosas como lavanda, sálvia ou alecrim. Isso melhora o cheiro e também ajuda a afastar insetos. No centro da casa, há o fogão de chão, a lareira, uma estrutura simples, mas vital. Um buraco cercado por pedras planas, em cima de uma base de pedra. No telhado, há um buraco por onde a fumaça deveria sair, mas ele nem sempre dá conta. Por isso, o interior da casa está sempre levemente esfumaçado. Com o tempo, as paredes e as vigas do teto ficam cobertas por uma camada de fuligem. E essa fuligem, na verdade, serve como um isolamento extra e ainda protege a madeira contra insetos. Durante a noite, o fogo nunca é apagado por completo. Jamais. Porque acender fogo do zero é muito difícil. Não existe fósforo, não existe isqueiro. Para acender, usa-se pederneira e aço, e isso dá trabalho. Então o fogo é mantido vivo. À noite, as brasas ficam escondidas sob as cinzas, garantindo um pouco de calor e permitindo reacender o fogo pela manhã com mais facilidade. Cada um dorme em um canto diferente. Thomas e Margaret têm uma cama simples, um grande saco cheio de palha, coberto com cobertores de lã e peles de animais. No inverno, eles usam camadas e mais camadas de cobertas. Mesmo assim, as noites são frias. Às vezes, quando acordam, conseguem ver a própria respiração virando vapor. As crianças dormem de um jeito mais simples. William e John em um canto, Agnes em outro. As camas deles são esteiras no chão, sacos com palha por cima e cobertores mais finos. Muitas vezes, as crianças dormem abraçadas para ficar mais quentes. Ainda não amanheceu, mas Margaret acorda. Nas aldeias medievais, as mulheres geralmente levantam antes dos homens. As tarefas da manhã são, em grande parte, responsabilidade delas. Margaret se mexe devagar. Fica alguns segundos sem se mover, porque não quer sair do calor das cobertas. Debaixo delas está quente. Fora delas está gelado. Mas há trabalho a fazer. Ela respira fundo e se levanta com decisão. Ela veste um vestido pesado de lã. Na verdade, esse vestido quase nunca foi tirado. As pessoas na Idade Média costumam dormir vestidas. Despir-se não é prático e também é frio demais. Margaret usa uma túnica grossa de lã, marrom escura, feita com tecido que ela mesma teceu no ano passado. Por baixo, há uma camisa mais fina. Por cima, ela coloca um manto, uma cobertura grossa de lã, cortada de um cobertor velho. Nos pés, meias grossas de lã e botas de couro. As botas estão gastas, mas ainda funcionam. O couro endureceu, tem remendos aqui e ali, mas protege do frio. Ela se aproxima lentamente do fogo, se ajoelha e começa a mexer as cinzas com cuidado. Embaixo, as brasas vermelhas brilham. Com mãos experientes, ela coloca pequenos gravetos e arbustos secos. Sopra de leve. Alguns minutos depois, as chamas sobem. O fogo renasce. A luz do fogo ilumina o interior da casa. Sombras tremeluzentes dançam nas paredes. Margaret estende as mãos para se aquecer. O vapor da respiração dela aparece brilhando na luz das chamas. Quando o fogo pega bem, Margaret coloca uma panela de ferro sobre o fogo. A panela ainda tem água da noite anterior. Água fresca tirada do poço da aldeia. Um poço de pedra no centro, com água limpa e muito fria. No inverno, a água fica quase congelante. Enquanto a água esquenta, Margaret vai até o depósito de grãos, numa caixa de madeira no canto da casa. Ali ficam guardados os grãos colhidos no outono: cevada, aveia e um pouco de trigo. Trigo é caro. Os camponeses normalmente comem pão de cevada.
pão de trigo é para os ricos e para os senhores. Ela pega uma tigela de grãos de cevada e escolhe com cuidado. Tira pedrinhas, tira sujeiras. Depois joga os grãos na água quente e mexe com uma colher grande de madeira. Começa a cozinhar uma papa grossa. Essa papa é a base da alimentação camponesa. De manhã, de tarde, de noite, em quase toda refeição, come-se papa. Às vezes entra um pouco de cebola, às vezes ervas secas, às vezes um pedaço de carne de porco salgada. Mas na maioria das vezes é só cevada e água. Enquanto mexe a papa, Margaret pensa: este inverno vai ser longo. O estoque de grãos parece bom, mas será que é suficiente? A colheita no outono foi razoável, mas não perfeita. As chuvas não vieram na hora certa. E depois de pagar a parte do Senhor, o imposto de fidelidade ao Lorde, o que sobra precisa dar conta do inverno inteiro. Essas preocupações ficam sempre na cabeça dela. Mas agora não é hora de pensar nisso. A família está com fome. O dia é cheio. Um passo de cada vez. Sobreviver hoje. O futuro nas mãos de Deus. Com o fogo crescendo, a casa começa a esquentar aos poucos. Mas é um processo lento. As paredes de pedra guardam o frio e levam horas para aquecer. O interior nunca fica realmente quente. No melhor dos casos, fica suportável. Margaret coloca algumas pedras grandes perto do fogo. Quando aquecem, elas seguram o calor por muito tempo. À noite, essas pedras quentes podem ser colocadas entre os cobertores. Funcionam como aquecedores naturais. Do teto, pendem várias coisas. Ervas secas como tomilho, alecrim e salvia. Cebolas secas colhidas no verão. Pedaços de carne salgada. Um pernil de porco. E algumas pernas de frango. No inverno, essas carnes curadas são preciosas. Carne fresca é rara nessa estação. Os animais são abatidos e a carne é salgada, seca ou defumada para durar. A fumaça sobe e sai pelo buraco do telhado, mas uma parte grande circula dentro da casa. Margaret já se acostumou. As pessoas da Idade Média vivem expostas à fumaça. Os olhos lacrimejam, mas ela nem liga. Faz parte da vida. A papa começa a engrossar. Margaret coloca sal, um bem precioso. Sal é caro, mas comer papa sem sal é muito difícil. Só uma pitada para dar gosto. O cheiro da comida e o som do fogo acordam Thomas. Ele abre os olhos, mas não se mexe. Debaixo das cobertas está quente. Fora delas está frio. Mas um homem, um pai, não pode ficar parado. Ele precisa alimentar a família. Thomas se levanta. As costas doem. Para um camponês de 45 anos, isso é normal. A vida dura ficou gravada no corpo. Mãos calejadas, costas sempre cansadas, joelhos gastos. Bom dia, ele diz a Margaret com voz baixa e sonolenta. Bom dia, a papa já está quase pronta. Ela responde. Thomas coloca por cima um colete de couro grosso, calça as botas e vai até a porta. Preciso ver os animais, diz ele. Tome cuidado, está muito frio lá fora. Margaret avisa. Thomas empurra a porta de madeira. Ela range ao abrir. Um vento gelado entra na casa e Margaret arrepia. Quando Thomas sai, o frio bate no rosto como uma bofetada. Ele respira fundo e o vapor se espalha no ar. O céu ainda está escuro, mas no leste aparece uma faixa bem leve de claridade. O sol ainda vai demorar cerca de 1 hora para nascer. O chão está congelado. A cada passo, ele ouve um estalo sob as botas. Lama e terra endureceram como pedra. Não nevou durante a noite, mas o chão está gelado. Atrás da casa há um pequeno estábulo, uma estrutura simples feita com estacas de madeira, telhado de palha
e paredes de galhos trançados. Ali ficam os animais da família: 2 vacas, um porco, algumas galinhas e uma ovelha. Para camponeses medievais, animais são riqueza. As vacas dão leite, o porco é abatido no outono e vira carne salgada para o inverno. As galinhas dão ovos, a ovelha dá lã. Sem esses animais, a família não sobreviveria. Thomas abre a porta do estábulo. Lá dentro está um pouco mais quente que do lado de fora, graças ao calor do corpo dos animais e ao isolamento da palha. Mesmo assim, ainda é frio. O vapor da respiração é visível. As vacas, Betsy e Mabel, mugem baixinho ao ver Thomas. Estão com fome. Ele coloca capim seco e feno diante delas. Esse feno foi cortado e seco no verão. Agora é o alimento do inverno. Bom dia, meninas. Ele fala com carinho. Falar com os animais é natural para ele. Eles são parte da família. Ele se senta num banquinho de 3 pernas e começa a ordenhar Betsy. Um movimento ritmado, experiente. Leite quente cai no balde de metal. Ordenhar é um trabalho que aquece as mãos. Em poucos minutos, Thomas já se sente um pouco menos congelado. Leite vale ouro. Vira leite para beber, manteiga e queijo. Fontes essenciais de proteína, principalmente no inverno, quando quase não há comida fresca. Depois, ele ordenha Mabel, que é um pouco mais inquieta, mas hoje está calma. Em cerca de meia hora, ele enche 2 baldes. Ele vai levar esse leite com cuidado para casa. Uma parte será bebida, outra será usada para fazer manteiga. O porco chamado Henry resmunga ao ver Thomas. Porcos sempre parecem famintos. Thomas joga restos de legumes e um pouco de feno. Henry come com vontade. Esse porco será abatido no outono, como manda a tradição da aldeia. Cada família abate o seu e conserva a carne para o inverno. É um dia duro, principalmente para as crianças, que ficam tristes, mas é necessário para sobreviver. As galinhas fazem barulho no cercado. Thomas joga grãos e elas se juntam rápido para comer. Ele procura ovos, encontra 3. Ótimo! Ovos são valiosos e cheios de proteína. A ovelha fica quieta no canto. Será tosada na primavera. A lã será trabalhada pelo tecelão da aldeia e virará tecido. Talvez uma nova túnica, talvez um cobertor. Thomas confere a água dos animais. Algumas vasilhas estão congeladas. Ele precisa quebrar o gelo. Beber água é vital. Desidratação pode matar. Enquanto ele cuida dos animais, a aldeia começa a acordar. Fumaça sobe das chaminés das casas vizinhas. Portas se abrem. Ao longe, galos cantam. Não existe relógio, mas o galo é suficiente. Antes do sol nascer, toda a aldeia já está de pé. Thomas vê o vizinho, o velho Walter, andando devagar com um bastão, indo em direção ao próprio estábulo. Bom dia, Thomas, Walter chama. Bom dia, Walter. Manhã fria. O inverno está chegando. A neve vem logo, Walter diz como previsão. Estamos prontos? Com a graça de Deus, vamos sobreviver, Walter responde rindo. É uma conversa pequena, mas faz parte da rotina. Todo mundo se conhece. Se alguém estranho aparece, todos percebem na hora. Thomas pega os baldes de leite e volta para casa. O sol já encosta no horizonte. O céu fica cinza com um tom rosado. A natureza desperta devagar. Dentro de casa, Margaret já arrumou a refeição. A mesa é simples, uma tábua grossa apoiada em 2 pedras. Ao redor, banquinhos. Não há pratos, há tigelas de madeira. Não há garfos, há colheres. Facas existem, mas cada um usa a sua própria. A papa está pronta. Margaret serve a papa nas tigelas e derrama um pouco de leite por cima. Na tigela de Thomas,
ela coloca um pedaço extra de carne de porco salgada. Ele vai fazer trabalho pesado, precisa de mais energia. As crianças acordaram. William levanta primeiro. Jovem sempre tem mais energia. Depois Agnes. E por último, o pequeno John, ainda sonolento, com o cabelo todo bagunçado. A família se reúne em volta da mesa. Esse momento é importante. A união da família é a base da vida medieval. Thomas faz uma oração curta, mas sincera. Deus, agradecemos por esta comida. Protege-nos durante o inverno. Amém. Todos respondem, amém. E então começam a comer. A papa quente traz conforto. Num amanhecer gelado, uma refeição quente é perfeita. Ninguém fala muito. Todos estão concentrados na comida. Na Idade Média, comer é coisa séria. Comida é preciosa. Precisa ser respeitada. Margaret também serve cerveja. Sim, cerveja no café da manhã. Na Idade Média, a água nem sempre é confiável. A cerveja é mais segura. Uma cerveja leve, com pouco álcool. Até crianças bebem. Para os adultos, às vezes é um pouco mais forte, mas ainda assim não é tão potente. Depois do café da manhã, Thomas explica o plano do dia. Hoje vamos trabalhar na parte norte do campo. Precisamos virar a terra. William, você vem comigo. William concorda. Com 14 anos, ele já começa a entrar de vez no trabalho dos homens. Agnes, você fica com sua mãe. Hoje é dia de lavar roupa, diz Margaret. Agnes resmunga. Lavar roupa não é um dia agradável, mas tem que fazer. John, você vigia as galinhas. Deixa elas andarem no quintal, mas fica atento. Pode aparecer lobo. John concorda, animado. Ter responsabilidade é sinal de crescer. Quando termina, cada um vai para sua tarefa. Margaret e Agnes limpam as tigelas. Na verdade, só passam um pano. A água é preciosa, sabão é raro. Thomas e William colocam as roupas de fora. Mantos grossos de lã, luvas de couro e gorros quentes. Do lado de fora, ainda está cortante. Thomas pega as ferramentas. Uma pá de ferro, uma enxada e um cabo pesado. Ferramentas agrícolas são caríssimas. Ferro é caro. Essas ferramentas passam de geração em geração e são cuidadas como tesouro. William tira do estábulo 2 bois, fortes e lentos, usados para arar a terra. Esses bois, na verdade, pertencem ao Lorde. Os camponeses podem usar, mas em troca precisam trabalhar também para o Senhor. É assim que funciona o sistema feudal. O sol já nasceu. A luz dourada ilumina os campos congelados. O céu está azul e limpo. Está frio, mas é um dia bonito. Na aldeia, todo mundo já começou a trabalhar. Mulheres lavam roupa, fazem pão, cuidam dos animais. Homens estão nos campos, na floresta, em oficinas. Crianças correm de um lado para o outro com pequenas tarefas. No centro, a igreja se ergue, de pedra, maior e mais forte do que as casas. O sino toca para a oração da manhã. Alguns camponeses param, baixam a cabeça e fazem uma oração rápida. A fé está no centro de tudo. Thomas e William caminham em direção ao campo com os bois. A respiração deles aparece no ar. A terra está dura, congelada, mas precisa ser preparada para a primavera. Tirar pedras, limpar raízes, abrir caminhos. É trabalho pesado e vai durar o dia inteiro. Thomas conhece isso desde sempre. O pai dele viveu assim, o avô também. E o filho dele, William, vai viver do mesmo jeito. Ao chegar, eles veem que a terra ali pertence ao Lord Pembroke. Thomas e os outros trabalham nela, mas não é deles. No feudalismo, os camponeses vivem e trabalham na terra do Senhor,
em troca de proteção. Thomas tem um pedaço pequeno só dele, mas primeiro precisa cumprir os dias obrigatórios para o Lorde. 3 dias por semana. Só depois ele cuida do próprio pedaço. O solo está tão duro que a enxada mal entra. Thomas força com o peso do corpo. Os bois puxam o arado, mas o progresso é lento. William vai para aquele lado. Thomas orienta. Tira as pedras e limpa as raízes. William começa. Ele é jovem, mas forte. As mãos ainda não são tão calejadas quanto as do pai, mas vão ficando mais duras a cada dia. Ele levanta uma pedra grande e joga para a borda do campo. Os dois trabalham quase em silêncio. Não há fôlego para conversa. O ritmo é constante. Esforço, pausa curta, esforço de novo. No inverno, o trabalho diminui, mas não para. É preciso virar a terra, limpar valas, remover pedras. Quando a primavera chegar, tudo precisa estar pronto. A agricultura medieval segue um ciclo de 3 anos. 1 ano trigo, 1 ano cevada ou aveia, 1 ano de descanso. As parcelas se alternam. Isso ajuda a não esgotar o solo. Thomas viu esse ciclo a vida inteira. Às vezes, a colheita é boa. Às vezes, é ruim. Tudo depende do clima. Chuva demais apodrece. Chuva de menos seca. Geada tardia mata brotos. Geada cedo destrói a colheita. Em certo momento, William finalmente fala. Ouvi dizer que no ano passado houve fome na aldeia vizinha. Será que este ano também vai ter fome aqui? Thomas para. Olha para o filho. É uma pergunta séria. Deus nos proteja. Não. A colheita foi boa. Há comida suficiente. Mas precisamos economizar. O inverno é longo. Temos que fazer a comida durar até a primavera. E se a comida acabar? Aí a gente passa fome, mas ainda não chegamos nesse ponto. Não se preocupe, filho. A gente dá um jeito. Ao redor, outros camponeses também trabalham. Thomas vê ao longe John Miller, o moleiro, que moe os grãos e faz farinha. Uma profissão importante. Mais adiante, Peter Smith, o ferreiro, conserta ferramentas e trabalha com metal. O ferreiro é forte. O trabalho é quente e pesado. Algumas mulheres também estão no campo, colhendo vegetais de inverno. Repolho, beterraba, cenoura. Raízes aguentam o frio e podem ser guardadas no solo. Crianças correm, algumas cuidam de aves, outras juntam lenha, outras brincam por alguns minutos. Crianças medievais brincam sim, mas têm pouco tempo livre. Desde cedo aprendem a trabalhar. O sol sobe, mas o ar continua gelado. As mãos de Thomas ficam dormentes. Ele usa luvas, mas não é suficiente. Ele esfrega as mãos e sopra nelas para esquentar. O nariz de William está vermelho, o rosto queimando de frio, mas ele não reclama. Ser homem é aguentar. Vamos descansar um pouco, Thomas diz. Vamos beber. Eles têm uma pequena bolsa de couro com bebida. Na verdade, uma cerveja fraca. Thomas sempre diz: água não é segura, cerveja é melhor. Eles bebem. É fria, mas ajuda. Thomas tira também um pedaço de pão duro de cevada, assado no dia anterior. É firme, seco, mas sustenta. Ele dá metade a William. Mastigar não é fácil. Dentes são preciosos. Sem dentes, não se come. Thomas já perdeu alguns. Não existe escova, não existe pasta. Às vezes, as pessoas limpam os dentes com um galho, mas é pouco. Quando o sol chega perto do meio do céu, é meio-dia. Os sinos da igreja tocam para a oração. Thomas e William param, largam as ferramentas e baixam a cabeça. Thomas murmura uma oração em latim. Ele não entende tudo, mas sabe de cor. A igreja fala latim. Camponeses não falam, mas repetem.
Depois, voltam ao trabalho, com ritmo mais lento. O corpo está cansado, a barriga sente fome. Vamos trabalhar mais um pouco e depois voltamos para almoçar, Thomas diz. William concorda, aliviado. Enquanto trabalham, Thomas sente o cheiro da terra, úmida, rica, viva. Esse cheiro o acalma. A vida dele sempre foi a terra. Ele conhece a terra. Ele ama a terra. A terra é a fonte da vida. Dela vem a comida, dela vem a sobrevivência. Sem terra não há gente. Ele sente sob os pés o solo duro do inverno. Na primavera vai amolecer. No verão vai ficar quente e seco. No outono vem a colheita. E o ciclo recomeça. É um ciclo sem fim. O avô arou essa terra. O pai arou. Thomas ara. William arará. A terra tem memória. Passa de geração em geração. De repente aparece um cavaleiro à distância. Thomas aperta os olhos. É Richard, o supervisor do Lord, com um manto grosso montado num bom cavalo. Ele percorre os campos para ver se os camponeses estão trabalhando. Richard para perto de Thomas e fala sem descer do cavalo. Bom dia, Thomas. Como vai o trabalho? Bom dia, senhor. Devagar, mas vai. A terra está muito dura. Sim, vai ser um inverno frio. O Lord mandou eu lembrar. Até o Natal, a parte da colheita deve ser entregue. Thomas sente um frio por dentro. Impostos são sempre motivo de medo, mas ele não mostra no rosto. Sim, senhor, eu não esqueci. Vou entregar no prazo. Ótimo, o Lord ficará satisfeito. Que Deus ajude vocês. Richard vai embora. Thomas respira aliviado. Lidar com supervisores é sempre tenso. Eles representam poder e autoridade. William olha para o pai. Pai, por que eles andam a cavalo e a gente anda a pé? Thomas respira fundo. Pergunta difícil. Como explicar feudalismo, direitos de nascimento, ordem de Deus? Porque é assim, ele diz apenas. Deus quis desse jeito. Cada um tem o seu lugar. O nosso é aqui, na terra. William parece não ficar totalmente satisfeito, mas não pergunta mais. Há coisas que não se questionam. O sol está no alto. Meio-dia passou. Thomas coloca a enxada no ombro. William carrega outra ferramenta. Eles conduzem os bois de volta. No caminho para casa, Thomas está cansado, mas satisfeito. O trabalho avançou um pouco, não muito, mas o suficiente. Um pouco por dia, sempre. A aldeia está viva. Pessoas voltam para as casas. Chaminés soltam fumaça. Crianças correm. Thomas vê a própria casa, pequena, mas acolhedora. A família está lá. Margaret e Agnes já terminaram a lavagem de roupa e agora preparam o almoço. Margaret aparece na porta. Bem-vindo. A comida está pronta. Lavem as mãos. Thomas e William lavam as mãos num balde. A água está gelada, mas é preciso tirar a sujeira. Não há sabão, só água. Eles entram. O fogo está aceso. A casa está morna. A mesa está pronta. Mais uma vez, Papa, mas agora com legumes, cebola, beterraba, cenoura. Bem melhor. A família se reúne, faz uma oração e come com gratidão. Enquanto isso, o dia de Margaret e Agnes também foi cheio. Hoje era dia de lavar roupa, uma das tarefas mais cansativas da semana. Na Idade Média, lavar roupa é trabalho pesado. Não existe máquina, não existe água quente encanada, não existe detergente forte. Tudo é feito à mão. De manhã cedo, Margaret colocou um grande caldeirão de ferro sobre o fogo. Água do poço, fria. Enquanto esquentava, elas juntaram as roupas sujas. Não eram muitas. Ninguém tem muitas roupas naquela época.
Thomas tem 2 túnicas. Margaret tem 2 roupas. As crianças têm 1 ou 2 peças cada. Roupas de baixo, camisas de linho, são lavadas com mais frequência. Roupas de lã, mantos e túnicas grossas, bem menos, porque lã encolhe e perde forma quando molhada demais. Quando a água começa a ferver, Margaret pega uma bacia de madeira e despeja água quente nela. O vapor sobe e aquece o rosto. Sabão é raro e caro. Ela usa um pedacinho de sabão caseiro, feito de gordura animal e água de cinza. Não tem cheiro bom, mas limpa. Agnes coloca as roupas na bacia. Margaret mistura o sabão e as 2 começam a esfregar. Com as mãos, com força, passando as partes mais sujas numa pedra lisa própria para isso. Leva horas. As mãos doem. As costas ficam curvadas. Os braços cansam. Mãe, por que a gente trabalha tanto? Agnes reclama. Ela tem 11 anos e, às vezes, acha tudo sem sentido. Porque estar limpo é importante. Margaret explica com calma. Roupa suja traz doença. E Deus gosta da limpeza. Agnes não reclama mais. A palavra da mãe é lei. Depois de esfregar, é hora de enxaguar. Outra bacia com água limpa. Mergulhar, torcer, repetir. Trocar a água quando fica suja. No final, as roupas ficam limpas, mas pesadas, encharcadas. Elas torcem com força. A água escorre. As mãos queimam, mas seguem. Então levam tudo para fora. Há uma corda esticada ao lado da casa. As roupas são penduradas para secar no vento e, se der sorte, no sol. Mas no frio, secar é lento. Às vezes, a roupa congela no varal, fica dura como uma placa de gelo. E mesmo assim, aos poucos, seca. Depois disso, Margaret continua com outras tarefas. A limpeza da casa nunca termina. As esteiras do chão precisam ser renovadas. A camada velha é levantada, cheia de poeira, restos de comida e, às vezes, insetos. Vai para fora e será queimada. Uma camada nova é colocada. E por cima, ervas frescas, para dar cheiro e afastar pragas. Agnes ajuda com uma vassoura simples feita de galhos amarrados. Elas juntam a sujeira e jogam para fora. Paredes e tetos são cheios de fuligem. Limpar tudo é impossível, mas passar um pano de vez em quando ajuda a reduzir o acúmulo. Depois vem a tarefa principal: preparar a comida. O almoço é simples, papa e legumes, mas Margaret já pensa no jantar. Talvez fazer pão. Ela checa o estoque. A farinha de cevada e um pouco de farinha de trigo. Farinha de trigo é especial para dias importantes. Hoje é um dia comum, cevada basta. Fazer pão leva tempo. Ela coloca a farinha numa tigela, adiciona fermento, um pedaço de massa velha do pão anterior, água e sal e começa a sovar. Sovar exige força. Margaret trabalha por 10 minutos até a massa ficar macia e elástica. Depois, deixa descansar para crescer. Ela também separa parte do leite que Thomas trouxe para fazer manteiga e queijo. Fazer manteiga é simples, mas cansativo. O leite é batido num pote de barro, com um bastão de madeira, para cima e para baixo, num ritmo constante. Agnes ajuda. Os braços cansam, mas elas continuam. Depois de meia hora, o leite começa a separar. Margaret recolhe a gordura, é a manteiga. Ela coloca sal para durar mais. O líquido restante, o leitelho, também é aproveitado. Bebe-se ou mistura-se na papa. Nada é desperdiçado. Fazer queijo é mais complexo. Coloca-se um coagulante natural no leite, vindo de certas plantas, e leite coalha. Corta-se a coalhada, prensa-se, escorre-se o soro. O que sobra vira um queijo fresco. Para durar mais,
precisa ser salgado e maturado. Margaret guarda alguns queijos numa área fria para envelhecer por meses. Enquanto trabalha, ela ensina Agnes o tempo todo. Olha, Agnes, a massa tem que ficar macia e elástica. Se ficar dura, o pão vira pedra. E para fazer manteiga, não tenha pressa. Bata com calma e constância. Se fizer correndo, derrama tudo. E no queijo, não mexa com força. Seja delicada. Agnes aprende. Um dia ela também será dona de casa, esposa, mãe. Precisa dominar essas habilidades. A sobrevivência depende disso. Meninas na Idade Média aprendem as tarefas domésticas desde cedo. Não vão à escola. Escola é para ricos. A maioria não sabe ler nem escrever. É um luxo. Mas sabem tudo do que a vida prática exige. Às vezes, Agnes se sente presa. Os irmãos podem ir ao campo, à floresta, caminhar pela aldeia. Ela fica sempre em casa, ao lado da mãe. Mas não há alternativa. A sociedade é assim. Enquanto trabalham, elas conversam. Histórias, fofocas da aldeia, pensamentos. Mãe, com quem você acha que eu vou me casar? Agnes pergunta curiosa. Margaret sorri. A filha está crescendo. Se Deus quiser, com um bom homem, trabalhador, honesto. Mas eu posso escolher? Seu pai e eu vamos conversar com você. Vai aparecer alguém adequado. E a sua felicidade importa. Na Idade Média, muitos casamentos são combinados pelas famílias. Mas nem sempre é só obrigação. Entre camponeses também existe amor. A Mary, nossa vizinha, se casou no mês passado. Agnes diz: o marido dela é de outra aldeia. Ela parecia triste. Sim, Margaret responde. É difícil deixar a família. Mas quando você casa, você passa a fazer parte da família do marido. Agnes fica em silêncio. O futuro pesa na mente dela. Enquanto isso, a papa ferve, engrossa. Margaret coloca os legumes, cebola, beterraba, cenoura. Corta tudo em pedaços pequenos, com uma faca velha, mais útil. Acrescenta ervas secas, tomilho, alecrim. O cheiro fica bom. A massa do pão cresceu bem. Agora é hora de assar. Do lado de fora, há um forno de pedra, compartilhado com os vizinhos. Hoje é o dia de Margaret usar o forno. Ela aquece o forno com lenha. As pedras ficam quentes. Ela modela o pão, redondo e baixo. Quando o forno está no ponto, tira as brasas e coloca o pão lá dentro. Fecha a boca do forno. Leva cerca de 1 hora. Enquanto isso, o pequeno John cuida das galinhas. Com 7 anos, ele leva o dever a sério. As galinhas ciscam no chão, procurando insetos e sementes. John vigia, atento. Pode aparecer um lobo ou uma raposa. Uma galinha se aproxima do muro do jardim. John a conduz para longe. O jardim tem vegetais de inverno e as galinhas podem estragar. O galo anda orgulhoso, batendo asas e cantando. Líder do grupo. John tem um pouco de medo, porque o galo às vezes ataca. Perto do meio-dia, John vai checar os ninhos. Num pequeno galinheiro de madeira, há ninhos de palha. Ele enfia a mão com cuidado. Mais 3 ovos. Ótimo! Ele leva os ovos com cuidado para não quebrar. O ovo é valioso. Pode ser comido, vendido, trocado. Margaret chama da porta. John, vem para dentro. A comida está pronta. John corre, feliz. Ele está com fome. Thomas e William já voltaram do campo. Lavaram as mãos. A família se reúne. Essa refeição é melhor. Papa com legumes, pão recém-assado, quente e cheiroso, um pouco de queijo e cerveja fraca.
Thomas faz a oração e então todos comem. A comida quente acalma os corpos cansados. Como foi o campo? Margaret pergunta. Devagar, mas avançamos, Thomas responde. A terra está dura, mas fizemos nossa parte. William trabalhou bem. William sorri, orgulhoso. O elogio do pai vale muito. A roupa já está no varal, Margaret diz. Tomara que seque até a noite. O pão ficou muito bom, mãe, Agnes comenta. Obrigada, minha filha, Margaret responde. Conversa simples, rotina simples, pequenas alegrias. A vida medieval é assim, repetitiva, dura, mas cheia de sentido. Depois do almoço, eles descansam um pouco. Muitas pessoas na Idade Média dormem um pouco à tarde, especialmente no inverno, quando o dia é curto e é preciso economizar energia. Thomas e William se deitam perto do fogo. Cochilam por meia hora. O corpo se recupera. A força volta um pouco. Margaret e Agnes limpam a mesa, passam um pano nas tigelas e também descansam por alguns minutos. A casa fica silenciosa. Só o estalar do fogo. Lá fora, o vento sopra leve. É um momento de paz. A luz do fogo dança nas paredes e a casa se enche de quietude. Mais um dia chega ao fim. Um dia cheio de trabalho, simples, mas cheio de significado. Lá fora, o vento brinca com a neve. Aqui dentro fica o calor, do fogo e do conforto de estarem juntos. Thomas, Margaret, William e Agnes, cada um em seu canto silencioso, deixam o cansaço do dia ir embora. Atrás das paredes de madeira e pedra, parece que o mundo desacelera. O tempo fica pesado, lento. A respiração fica calma. Uma casa, uma família, um jantar. Um tipo de felicidade simples que não muda, atravessando toda a Idade Média. E lá fora, no vento, permanece um silêncio. Ele se mistura à noite fria. O último estalo do fogo se ouve. E a vida, por algumas horas, adormece, pronta para recomeçar quando o dia nascer de novo.